Olá, viva! Bem-vindos ao 7º programa do Plataforma Associativa. Vamos conversar hoje com mais 3 associações do Concelho de Águeda. Fernando Sampaio, presidente do Sporting Clube de Fermentelos, que se prepara para organizar o Pantera Cup em futebol jovem e o Grande Prémio Aniclor em ciclismo. Carlos Ferreira, presidente da Associação Desportiva Travassou, para nos falar do momento da coletividade. E João Albuquerque, presidente do Clube Maciatense, que mantém a tradição praticamente centenária de levar a cultura à Macinhata do Voga. É pelo Sporting de Fermentelos que iniciamos este programa. A época oficial no futebol já terminou, mas os eventos não. Comecemos, contudo, pela época que finalizou recentemente. Bem-vindo, Fernando Sampaio. Obrigado pela sua presença no Plataforma Associativa. Que balanço faz da época que terminou recentemente? Antes de mais, obrigado eu pelo convite. É sempre um prazer estar aqui nesta casa. Enfim, terminou de uma forma bastante positiva. Foi sofrido. Infelizmente disputámos até ao último dia a permanência com outro clube do Concelho. Enfim, um dos clubes não iria conseguir a manutenção. Infelizmente, por um lado, infelizmente para nós, como é evidente, claro, porque nós desejávamos a manutenção, o Sporting Clube Fermentelos assegurou num dia de uma festa tremenda. Foi bonito, foi sofrido por ter sido no último dia, mas foi bonita aquela festa. De qualquer maneira, o Fermentelos fez durante a época uma recuperação boa, porque começou muito mal. Sim, que razões é que levaram ao tão mau início? Há um conjunto de fatores, há um conjunto de fatores. Tivemos necessidade de mudar por diversas vezes de equipa técnica, não por vontade desta direção, mas por vontade dos próprios que se demitiram, e nós tivemos que arranjar outras soluções. Tudo isso pesou, e de que maneira, no seio de um grupo de trabalho que, enfim, iam assimilando ou tentando assimilar novos métodos, mas o que é certo é que os resultados só se começaram a notar, tirando um ou outro resultado assim, esporádico que acabámos por ter, mas de uma forma mais incisiva nesta parte final. O facto do Fermentelos até ter continuado praticamente com a mesma equipa técnica, e não ter começado bem o campeonato, não é muito normal. De qualquer maneira, sempre que mudou de equipa técnica foi melhorando sempre a produtividade. Há alguma razão para isso? Quer dizer, sentia-se também, tivemos muitas lesões em determinados períodos e muita falta de sorte no futebol. É um dos elementos que o nível competitivo também foi muito elevado. Foi muito elevado. De facto, este ano estou convicto de que o SABSEG da Associação de Futebol de Aveiro é talvez o mais competitivo do país. Foi de facto um campeonato muito interessante e que nós, com alguma dificuldade, nos conseguimos segurar, e para que na próxima época estejamos novamente. 9 equipas também de serem despromovidas Sim, também de facto nesta fase de transição, chamamos assim, é bastante penoso para muitas equipas que se viram forçadas a ser relegadas para a primeira divisão distrital. E isso é sempre. O Fermentelos vai continuar nesta linha, ou seja, para o próximo ano, o que é que se pode antecipar? Olha, o Sporting Clube Fermentelos temos o regozijo de, neste momento, sermos o clube do Concelho com mais atletas na formação. Nós já íamos falar da formação, mas em relação aos séniores, o que é que se pode antecipar? Uma coisa reflete a outra, e se olharmos para os plantéis das últimas épocas, nós temos indo lentamente integrando miúdos que vêm da formação do clube e que fazem ali as suas etapas e depois chegam. Enfim, é evidente que quanto maior for o nível competitivo, mais dificuldade eles sentem de entrar e de terem minutos de jogo, mas isso tem sido conseguido, e é por essa bitola que nós queremos continuar a seguir no futuro. E penso que o Sporting Clube Fermentelos está num patamar que lhe é por direito, enfim, e pela sua história. Esta é a realidade do Fermentelos. Não sonhamos com
com quaisquer outro tipo, porque é evidente que se por acaso vier a acontecer Claro. em algum ano uma subida, não a rejeitamos, mas quer dizer, mas não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é solidificarmos aqui neste campeonato. A ideia é manter esta linha de continuidade. Sim, e só assim é que podemos dar oportunidade aos miúdos que vão passando da série. De facto, o Sporting de Fermentelos foi este ano o clube do concelho com o maior número de atletas inscritos. Isso deve ser um regozijo muito maior, uma vez que também representa uma evolução de há uns anos para cá, atendendo a que o Fermentelos até chegou a acabar há uns anos e, portanto, neste momento, estando nesse patamar, a que é que se deve essa transformação no futebol jovem? Olha, a criação, primeiro, e não posso esquecer que o apoio da Câmara Municipal de Águeda foi importantíssima nesta transformação, porque apoiou todos os projetos que nós nos propusemos e que fomos criando e melhorando as condições para que, enfim, ainda não tem muitos anos, que era degradante as condições que nós tínhamos em termos de balneários, com 2 balneários onde chovia, quer dizer, não tínhamos condições para, de facto, podermos possibilitar aos jovens das zonas limites. Nós temos a particularidade, Fermentelos tem a particularidade de estar um bocadinho deslocado ali, assim, rodeado pela lagoa, que é muito bonita, mas limita-nos no acesso ao resto do concelho, e nós temos que, enfim, Fermentelos não é uma localidade com cerca de 4.000 habitantes, onde os jovens, enfim, atendendo aos condicionantes que todos nós temos e que nós conhecemos, cada vez há menos jovens a residir nos meios mais rurais e nós temos dificuldade em manter todos os escalões com miúdos. Temos que alargar o nosso leque de seleção naqueles lugares, principalmente na freguesia e nos concelhos vizinhos. Nos concelhos vizinhos. Mas a questão das condições foram determinantes para isso? Foram determinantes, eu penso que sim, porque os miúdos hoje sentem algum regozijo, algum orgulho em vestir aquela camisola e todas as pessoas que nos visitam, quer sejam enfim, só os mais pequeninos, os petidos, é que, enfim, atendendo à sua idade, ainda não têm bem a percepção e não ligam se as condições que o clube põe à sua disposição são melhores ou são piores. Agora, a partir de uma determinada idade, os jovens começam a dar muito relevo a isso. O facto, penso eu, de não haver mensalidades também terá contribuído? É evidente que o facto... Eu conheço a realidade enfim, até por alguma idade que já vou tendo, eu conheço a realidade de muitas famílias. Tenho a trabalhar comigo em termos profissionais muitas famílias e que eu sei quanto é que eles oferem e percebo a dificuldade que essas pessoas tinham e têm para poder proporcionar aos seus filhos uma educação onde a vertente, quer desportiva, quer cultural, não lhes os impossibilite ter uma vida minimamente digna. E como eu tinha essa percepção, eu sempre do lado de fora, o Sporting Clube Fermentelos no passado também fazia aquilo que os clubes todos fazem, que era cobrar mensalidades por essa prática desportiva, mas eu sempre do lado de fora dizia, isso está errado. O futebol é um desporto popular e os clubes têm que se preocupar mais. E, aliás, até os apoios camarários vão nesse sentido, de apoiar a formação, não o futebol sénior. Só que a maioria dos clubes, como é evidente, o maior gasto, sem sombra de dúvidas, é no futebol sénior e canalizam para aí e a formação transformou-se um bocadinho pelo país todo num meio de angariação de fundos para suportar parte dos custos do futebol sénior. E eu, como não concordo, a primeira coisa que fiz quando cheguei àquele clube foi abolir e tratarmos, é evidente, que os custos
os custos do Fermentel são similares a todos os outros clubes, mas nós temos que virar as nossas sinergias. Qual é o orçamento do Fermentelos para o futebol? Para o futebol no global está sim. nos 80 mil euros. Época. Sim, é prático. A época dos infantis foi, digamos, o exemplo máximo em termos competitivos este ano. Nós sabemos que são idades em que os resultados são secundários, mas de certa forma o chegar a uma final significa que já começa a haver alguns bons valores aí a ser captados pelo Fermentel. É evidente que é sinónimo daquilo do trabalho que foi feito, porque os miúdos maioritariamente não apareceram agora neste escalão. Já vem sendo desenvolvido um trabalho com eles de alguns anos. Mas quer dizer, de facto, isso não é mesmo importante. Sim. É evidente, é importante, todos nós, desde miúdos, aprendemos a ter o regozijo da vitória e queremos ganhar, e então os pais ainda, enfim, vibram mais que os próprios miúdos. Mas isso... E os treinadores também querem ganhar, maioritariamente, porque é através desse sucesso que eles começam a dar um bocadinho as vistas e que os clubes, de outra forma, não olham tanto para eles, só se, enfim, temos tendência a olhar para aqueles e analisar o sucesso pelos resultados e pelas classificações. Ainda bem que a Associação de Futebol de Aveiro está a eliminar isso, as classificações, porque, de facto, o que é importante é que os miúdos tenham oportunidade, porque o futebol hoje veio substituir o futebol da rua. Há uns anos, eu e os meus amigos, todos nós praticávamos futebol na rua e quando aparecia um carro, nós encostávamos, deixávamos o carro passar e continuávamos com os nossos jogos. Isso acabou. Isso passou para ser um serviço que os clubes prestam à comunidade. E então, quer dizer, é com esse objetivo, é de os ajudar a crescer, não só como atletas, mas como adolescentes. A vitória não é a qualquer preço, embora seja sempre bom, quer no desporto, quer na vida, a aferição da qualidade através dos resultados, como é lógico. É evidente, está muito interligado, mas quer dizer, cada vez nós temos essa obrigação, cada vez darmos menos importância na formação. É importante, claro, é importante de qualquer maneira que o clube também esteja nestas fases decisivas dos campeonatos, independentemente da categoria, da categoria em questão, e o facto de estar a disputar uma final é sempre bom para o clube. É sempre bom, e a nossa, aliás, até porque temos a preocupação de ir tentando melhorar a qualidade dos formadores, treinadores, porque nós queremos que, independentemente dos pais não terem quaisquer custo com a presença dos seus filhos no nosso clube, nós queremos que essa formação tenha qualidade e a melhor qualidade possível, e por isso estamos sempre atentos a ir melhorando todas as condições e a capacidade dos líderes para efetuarem o melhor trabalho possível. Vem o Patera Cup no dia 1, 2 e 3 de julho. O que é que se pode antecipar depois de 2 anos sem ser feito por causa da pandemia? O que é que vai ser feito este ano? Finalmente vamos poder levar a efeito esta 15ª edição do Patera Cup, porque já tem vindo a ser adiado pela situação pandémica que vivemos, e vamos levá-la a efeito agora nos próximos 1, 2 e 3 de julho. Temos um leque de equipas satisfatório, embora eu estou atento e tenho verificado, porque estou ligado à organização deste evento desde o ano zero, sim, desde a primeira edição, e aquilo que eu noto é que, enfim, está-se a transformar também num negócio. Aliás, só basta ver, o Patera Cup nasceu como um torneio, enfim, que queríamos que tivesse alguma projeção internacional e que envolvesse os clubes do Concelho de Águeda, e neste momento cada clube do Concelho já está a organizar o seu próprio torneio. Enfim, não tenho nada contra. A Câmara assim entende que, enfim, e é evidente. Mas sobre o Patera Cup, primeiro, vão ter as equipas do Concelho envolvidas? Vamos ter, aquelas que querem participar. E equipas internacionais também vão ter? Equipas internacionais não vamos ter. Este ano não. Quantas equipas são? São 90
98, 96 ou 98 equipes. Não tenho bem certo, mas no total são 96 ou 98 equipes. De escalões a que escalão? É de petizes a infantis A, a sub-13. Mantém o mesmo Como modelo? Tem sido o mesmo modelo. E os infantis A com o futebol de 9? Só não, de facto, não. Enfim, por esta situação e por a indefinição, porque prolongou-se esta indefinição de se ia haver, se era possível realizar o evento ou não. Sim. Foi até muito recentemente que nós vimos que haveria condições e as equipas internacionais já não estavam disponíveis, maioritariamente, por causa de toda esta situação, e até mesmo alguns clubes de líderes nacionais têm alguma dificuldade atendendo às datas, porque a formação, por norma, eles dão por encerrado as épocas no dia 30 de junho e não participam em mais eventos nenhums. Foi complicado nós conseguirmos desbloquear isto por causa do horário escolar. É que nós tivemos que adiar um bocadinho em termos de datas, porque não costuma ser em julho, embora seja 1, 2 e 3, mas normalmente este evento é em junho, só que por causa como apanha normalmente dias da semana e a situação dos exames escolares e das aulas obrigaram-nos a fazer esta alteração. São quase 100 clubes, 100 equipas participantes. Os campos que vão ser utilizados é Fermentelos e os campos do Conselho? Todos os campos do Conselho? O primeiro, assim, a indisponibilizar-se há algumas edições atrás foi o Bolonguense. Depois, infelizmente, o Massinhatense também acabou por parar a sua atividade desportiva e deixou de ter condições para, enfim, em termos de logística, embora, enfim, nunca nos colocaram nenhuma objeção da utilização do campo, só que para nós é tremendamente difícil em termos de organização local, mover pessoas para Massinhã Tabuga, para organizar também então, naquele campo. É em Fermentelos, Águeda, Aguada e Morisquense. Os jogos são nos 3 dias, sexta, sábado e domingo? Sim, começam na sexta-feira, às 9 da manhã, e vão até a final no domingo, às 17. Que balanço é que faz destes 15 edições do Patera Cup? Teve momentos, de facto, que foram extraordinários. Foram festas incríveis que nós tivemos todos a oportunidade de verificar e proporcionar às crianças do Conselho, principalmente, que o objetivo era esse. Foi nessa base que surgiu esta ideia de transformarmos numa festa de encerramento da época, convidando crianças dos mais variados países, principalmente europeus, mas e nem só. Chegámos a ter clubes de outros continentes. E, de facto, era um registro tremendo. Mas, quer dizer, financeiramente fica muito dispendioso. A Câmara Municipal também não se mostrou disponível para alargar o âmbito desse apoio e, quer dizer, nós fomos acumulando prejuízos. Fazem ideia quantas pessoas, para além das equipas envolvidas diretamente, quantas pessoas é que o torneio movimenta num fim de semana em Águeda, no Concelho de Águeda? São os milhares. Nunca fizeram essa... Nunca fizemos essa... Sim. Enfim, mas enfim, até é uma questão pertinente, porque de facto eram muitos milhares de pessoas e muitos milhares de crianças que visitavam o nosso concelho. Entretanto, vamos ter o Grande Prémio Anicolor no dia 9, que é no domingo seguinte. Não é no domingo seguinte, é no domingo seguinte ao aniversário da Anicolor, ou seja, o Patera Cup é 1, 2 e 3 e o Grande Prémio Anicolor é dia 24 de julho. 24 de julho. 24 de julho. Ok. Então aliás, fui eu que me equivoquei na data. A Anicolor, que também está associada a este evento, e é a sexta edição com a Câmara Municipal, e estamos a festejar o 40º aniversário,
vamos ter uma festa no dia 23 para os colaboradores, para clientes, fornecedores, e no dia 24 é o grande prémio, porque já estamos, desde a primeira edição, também o facto de ser um desporto por qual eu me sinto apaixonado também contribui para que o Sporting Clube Fermentelos leve por diante estas realizações. Acaba por ter o nome do clube também associado ao Grande Prémio Aniclor, então este ano está associado ao aniversário, ao 40º aniversário da empresa. Sim, é simbiose perfeita. Então, e em relação às instalações, as instalações melhoraram bastante, as instalações do clube, e o que é que vocês pretendem, quais são os projetos que têm? Os projetos em mente, vamos fazer o alargamento que está neste momento a desenvolver-se o projeto para eu pretendia que no início da próxima temporada a obra já estivesse executada. Enfim, não vai ser... Mas para alargar o campo atual? Não, para alargar a bancada do lado nascente, enfim, onde queremos também, não temos essas condições, queremos fazer um espaço para a comunicação social, porque hoje praticamente todos os jogos têm cobertura televisiva, e nós queremos dar condições a quem vai efetuar esse trabalho para que tenha ali um gabinete onde possa desenvolver. E havia ideia de construção de um campo perto da escola? Isso é outro projeto, enfim, aí vai ter, um projeto de grande envergadura, pelos meios financeiros que vai envolver. Nós queremos, e penso que poderá demorar mais ou menos, mas será uma realidade, nós queremos um centro de treinos onde estão previstos fazermos 3 campos junto às escolas. Os terrenos são Os terrenos são parcialmente da Junta de Freguesia, e tem lá um que é propriedade da Câmara Municipal, e os outros está o Sporting Clube Fermentelos a adquiri-los, no sentido de nos candidatarmos também com apoios comunitários, para ver se conseguimos fazer de uma só vez. Isso é para avançar de imediato? Exatamente. Queremos ver, enfim, estas coisas... Envolve um investimento de quanto? Pela nossa ultrapassa o 1.200.000. O valor de todo o projeto. E bem, se for possível, se formos apoiados, avançamos com a obra na sua globalidade. Se não tivermos apoio, se tivermos só meramente o apoio da Câmara Municipal, depois vamos com mais calma e vamos fazendo um campo de cada vez, enfim, e deixamos a situação dos balneários para uma outra fase, e servindo nós dos balneários do pavilhão ginásio esportivo, que neste momento tem lá 4 balneários, o que permite, enfim, o horário. Porque a nossa ideia é fazermos um projeto que nos permita meter os campos à disposição do parque escolar, neste caso da comunidade escolar que está ali na escola C+S em Fermentelos, e depois, no horário pós-escolar, então ficar ao serviço do clube, do Sporting Clube Fermentelos, para a sua atividade regular. Então, espera-se um clube cada vez mais pujante. Enfim, esse é o nosso sonho, e acho que já é um bocadinho mais que o sonho, ou seja, já começa a saber a luz ao fundo do túnel, ou seja, acho que vai ser uma realidade nos próximos anos o Sporting Clube Fermentelos ter condições. Aliás, eu costumo dizer isto a muita gente, que queria ver se um dia via o atual campo do Sporting Clube Fermentelos com relva natural. E eu penso que devemos lá chegar, num futuro próximo, tirarmos ali aquele céu sintético, colocá-lo no centro de treinos, e ali ser um campo de relva natural. Fernando Sampaio, muito obrigado pela sua presença e boa sorte para Fermentelos. Obrigado. Prosseguimos o Plataforma Associativa de hoje com a Associação Desportiva de Travassou, contando com a presença em estúdio do Presidente da Direção, Carlos Ferreira. Bem-vindo. A época de futsal do Travassou finaliza esta quarta-feira com o jogo da Supertaça de Juvenis. Que balanço pode fazer da época dos séniores à formação?
Bem, dos séniores, pronto, não correu muito bem no início, porque escusávamos ter de andar aflitos E de ir à fase da manutenção. à fase da manutenção, e podíamos ter corrido melhor, mas houve alguns contratempos que nos obrigaram a... Não nos obrigaram. Se calhar os atletas também sentiram e por isso não correu tão bem como nós desejamos. Contratempos como? Que tipo de contratempos? Nós tínhamos contratado um treinador pronto, que os objetivos eram nós mantermos a primeira divisão distrital e possivelmente ainda subir ao Nacional. Isso não estava a acontecer, os resultados não estavam a aparecer e nós também sentimos de alguma maneira que teria a ver com o treinador e até com o coordenador. E pronto, nós tivemos que assumir contrato com eles. O treinador e o coordenador saíram? Saíram. Mas a equipa, entretanto, conseguiu a manutenção? Conseguimos a manutenção. E com alguma facilidade ou não? Sim, com alguma... Pronto, os jogos começaram, as vitórias começaram a fluir e de certa maneira conseguimos esta parte final, digamos, sem grandes aflições. Sim. E a formação? Como é que correu a formação? A formação, nós não tínhamos os escalões todos de formação. Tivemos na época de 2019-2020, mas, entretanto, veio a pandemia e com a pandemia também muitos atletas desistiram, não só do futsal, como desistiram também do Travassou e, consequentemente, de outras equipas. Sim. E isso também nos levou a que não conseguíssemos arranjar atletas para todos os escalões da formação. Portanto, houve menos equipas a competir? Não, praticamente nem houve competição. Entre março de 2020, que foi o começo da pandemia, até quase janeiro do ano seguinte, que não tivemos quase competição. Mas este ano já tiveram mais competição e da competição deste ano as equipas, os juvenis, pelo menos conseguiram ganhar conquistar um troféu, a taça distrital. Como estávamos a falar há pouco, é uma equipa que já vem junto há bastante tempo. 9 anos. 9 anos. O treinador é o mesmo. O treinador é um belíssimo treinador, consegue cativar a gente chama-lhe os miúdos, não é? Porque sim, claro. Ainda somos miúdos ainda. É o Sandro? O Sandro Lopes, que é nosso conterrâneo, é de Travassou, filho da terra, digamos, e pronto, consegue cativar os miúdos à união e à responsabilidade, porque queira nós queiramos, quer não, os atletas também têm que ter alguma responsabilidade naquilo que aprendem e que sim, para além da questão social, há depois as questões do jogo sim, a competição em si. A competição e o jogo em si, que para ser bem interpretado, precisa que toda a gente faça o seu trabalho dentro do campo. Não é? Exatamente, dentro do campo e algum também de casa, não é? Sim. Porque há miúdos que durante a pandemia treinavam ou no jardim da casa ou até num campo de futebol de 11. Havia miúdos interessados e esses miúdos hoje se calhar conseguem obter melhores objetivos do que outros. Não é? O Travassou teve, inclusivamente, uma equipa de sub-21 ou sub-23, uma segunda equipa de séniores, no aproveitamento de todo o trabalho que tem vindo a fazer na formação. Tem resultado esse aproveitamento da formação? Lá está, nós não tivemos grande aproveitamento por causa da pandemia, porque nós, na época 2020, 2021, já tivemos uma equipa B, que era, portanto, essa equipa B, o que é que a gente quer conseguir com a equipa B? É que transitem alguns atletas para a equipa A. E isso foi conseguido, de alguma maneira. Este ano, ou esta época, 2021, 2022, esses objetivos não foram muito conseguidos, mas não foram conseguidos porquê?
Vocês tiveram, portanto, a equipa B tinha muitos jogadores da formação e às vezes até Tínhamos tínhamos cinco jogadores da formação. mesclavam com alguns júniores. mais experientes. Sim. Pronto, o que é, a equipa B, na minha perspectiva, e na perspectiva também de alguns conhecedores do futsal, é uma equipa que transitam os atletas dos júniores para a equipa B e alguns excedentes da equipa A também para essa equipa B, Sim, onde juntos consegue-se às vezes bons atletas para depois transitar para a equipa A. Porque Mas isso não foi conseguido, essa dinâmica, ou como é? não muito, não sei bem o que é que se passou. Nós também não conseguimos ainda perceber, também tanto os treinadores que estiveram como o que está hoje, nós não conseguimos ainda entender muito bem o que é que terá acontecido, que a gente não ganhou muitos jogos, ficamos em último lugar, se não me engano, e não conseguimos... Sim, mas aquilo também é uma equipa de transição, os resultados serão secundários, agora é preciso também que haja qualidade para depois ir à equipa sénior, à equipa principal. Essa qualidade, quanto a mim, e torno a dizer com os conhecedores, mais conhecedores da matéria, ou do futsal neste caso, é a formação desde os pequeninos, desde os petizes. É os petizes, é os traquinas, depois é os infantis, depois é os benjamins, desculpe, os benjamins, depois os infantis, depois os iniciados, para ir acima, e vão transitando sempre de escalão para escalão até conseguirem chegar aos júniores. Nos júniores já se consegue retirar alguns para essa equipa A e depois, a equipa B e, consequentemente, para a equipa A. Diga-me uma coisa, o Travessa já conseguiu, depois do problema que a pandemia originou e das desistências, já conseguiu, digamos, voltar a competir em todos os escalões, ou esta época ainda não competiu em todos os escalões da formação? Não conseguimos. Ainda não conseguiram? Ainda fruto da pandemia. Nós não conseguimos, esperamos agora na próxima época, 2022-2023, conseguir esse objetivo, que é termos os escalões todos de formação. Isso, aliás, é uma coisa transversal até ao todo o distrito, que este ano nunca houve tão poucas equipas de futsal como este ano no distrito. Mesmo em número de atletas. Mesmo. Exatamente. Em relação às dificuldades, quais são as principais dificuldades que sente como presidente de uma coletividade como o Travassou? Eu penso que, tenho a certeza que a maior dificuldade é a financeira. Porque nós, e eu que o digo muitas vezes, quando vou a outros pavilhões, e são pavilhões municipais, ou pavilhões das escolas industriais, das escolas secundárias, essas equipas não têm dificuldade financeira, como é lógico, mas não sentem muito aquilo que nós sentimos. Nós, desde a pinga d'água até internet, tudo, nós temos de pagar tudo. Pois, o Travassou é dos clubes com mais património, não é? Tem um pavilhão, tem o campo de futebol ao lado, e isso tudo são encargos para o clube. Sim, é muito. Os encargos financeiros, quando foi a pandemia, eu tive uma conversa com o Dr. Edson, que na altura era o vereador de Pelouros do Desporto, e eu disse, nesta altura, nós pagamos tudo. É zero receitas, 100% despesas. Sim. Portanto, as receitas eram zero. Nós temos um bar, não tínhamos receitas do bar, porque não podíamos lá entrar ninguém. Mas este ano já foi diferente, esta época já foi diferente. diferente. Esta época já, pronto, é aquilo que há um bocadinho acabei de dizer. Quanto é que é o orçamento do Travassou para fazer uma época com o futsal? Anda na ordem de 70 mil euros. 70 mil? Sim. Sim, mas a maior parte é para a manutenção do pavilhão, para os custos que a atividade desportiva gera, naturalmente. Sim, portanto, as inscrições dos atletas, os exames médicos, as deslocações, tudo isso custa muito dinheiro. E apesar como é que é dizer, de algum financiamento que a Câmara dá, nós temos que servir um bocado como pedintes.
aos amigos, e os amigos vão-nos ajudando, felizmente, nessas questões financeiras. Onde é que é preciso o dinheiro? Quantos sócios é que tem a Travasou? Temos, efetivos, devemos ter na ordem dos 300 sócios. Vocês sentem apoio da população? Não sentimos muito, se calhar também falta nossa, na divulgação na freguesia. Se calhar agora, quando ganhamos a taça distrital de juvenis, os atletas deram uma volta com as nossas 2 carrinhas, e se calhar algumas pessoas da terra admiravam-se, não sabiam se calhar o que era, não é? Porque muita gente passa na estrada a ver o pavilhão está muito bonito, a parte exterior está bonita, a parte interior está melhor até, muito melhor, mas as pessoas não aderem muito, vão aos séniores e depois nos escalões de formação são os familiares e alguma população. Sim. Para além do futsal, que hoje identifica mais o Travasou, o trail também é uma modalidade que vocês acarinham e, inclusive, têm organizado nos últimos anos uma competição integrada no troféu Terras de Águeda. Qual é a motivação do clube para o trail? O trail, a motivação também é financeira, não é? Sim. Porque aquilo é muito trabalhoso. Gasta-se algum dinheiro, mas a contrapartida financeira é boa. Digamos que é boa. Ou seja, é uma forma de receita também. De receita, exatamente. E de envolver também as pessoas. Não é? E também de envolver as pessoas, porque num trail andam na ordem das 70, eu diria até quase nas 100 pessoas que nos ajudam Vocês com a prova divulgam a freguesia também? Sim. Vem muita gente de fora? Muita gente. Não digo de norte a sul, mas de norte ao centro vem muita gente. Nós falámos há pouco das infraestruturas. Para além do pavilhão, há o campo de futebol que está inativo há bastantes anos. O que é que vocês pretendem fazer? Lá está. Nós debatemos sempre com a parte financeira. A minha ideia, e já uma vez também falamos nisso, aliás, quando há oportunidade falamos na Câmara Municipal sobre isso, que era fazer lá, sei lá, dois campos de sintéticos, do tamanho de um pavilhão de futsal. Para quê? Para que alguns atletas, até futebol 5, que treinassem ali, e até alguns também nossos que às vezes dava jeito também treinarem ao ar livre. Aquilo é propriedade do terreno e tudo é propriedade, da coletividade. Portanto, mas provavelmente necessitará talvez do envolvimento mais da freguesia para que se possa fazer dali, tornar útil aquele espaço. Aquele espaço hoje não é útil, para não? Não tiramos lá utilidade nenhuma neste momento, mas pensamos num futuro, pode não ser no meu mandato, mas se todos fizermos um bocadinho, ou dermos um bocadinho do nosso... de cada um de si, exatamente. Se dermos cada um bocadinho, todas as direções já fizeram muito, nós já fizemos mais alguma coisa e as outras virão que iam fazer mais, não é? Já está no segundo mandato, tem mais um ano a cumprir, portanto daqui a um ano haverá eleições no Travasou. O que é que se pode esperar do clube na próxima época do futsal? Na próxima época? Que vai 2022-2023. O nosso objetivo é irmos ao Nacional, pelo menos até à terceira divisão. Nós já estivemos no Nacional, como tem conhecimento, não correu assim tão bem, porque pronto, aquilo já é um ritmo muito elevado, as competições acima dos distritais é uma diferença, eu pensava que não havia assim muita diferença, mas é uma diferença abismal. E a vossa ideia de ir para o Nacional prende-se com o quê? Com uma questão de representação, porque é muito mais difícil fazer uma equipa para o Nacional. É mais difícil, mas eu penso que cativando atletas, porque se a gente subir para o Nacional, é lógico que temos que ir à procura de melhores atletas, para encher a equipa com... Portanto, o objetivo passa por tentar uma subida ao Nacional, não sendo
digamos, uma ideia fixa, mas é um Sim, objetivo. se as condições permitirem, é um objetivo. E em relação à formação desta equipa de juvenis, estão com expectativas elevadas, com certeza, para poderem aproveitar os jogadores? Sim, alguns já vão este ano, para a próxima época, para os júniores e esperamos ter na próxima época uma boa equipa de júniores. E daí, se calhar, até em vez de vir a taça de juvenis, vir a taça de júniores. Carlos Ferreira, muito obrigado por ter vindo à Plataforma Associativa e bom trabalho para a próxima época. Muito obrigado. Obrigado. Finalizamos o programa de hoje com o Clube Macietense, que desde 1928 procura promover a cultura em Maciata de Voga. João Albuquerque é o atual presidente da direção e está aqui connosco. Bem-vindo. O Clube Macietense tem uma história fantástica de interação cultural com a população local, desde o século passado. O teatro de revista, por exemplo, chegou a ser uma referência até na região. Talvez seja pertinente iniciar esta conversa mostrando às pessoas um pouco do que é o Clube Macietense e do que foi o Clube Macietense para Maciata de Voga. Vamos começar um bocadinho pela história. O teatro foi sempre algo que marcou a comunidade de Maciata. Então, muito boa tarde. Efetivamente, sim. De qualquer maneira, em 1928, a 12 de fevereiro de 1928, a data em que o Clube Macietense foi fundado, inicialmente o teatro nem sequer foi o primeiro objetivo. Posteriormente foi, mas numa fase inicial, os fundadores, e naquilo que nós conseguimos encontrar no vasto espólio que existe no Clube Macietense, a preocupação era instruir. E, portanto, havia preocupações em comprar livros, havia preocupação em haver correspondentes, o Clube Macietense a receber jornais diários, nomeadamente do Porto, portanto, há contactos com o comércio do Porto, para que houvesse disponibilidade para que as pessoas os pudessem ler. Havia preocupações, inclusive, nas aquisições que eram feitas com cadeiras para a sala de leitura. A primeira televisão terá surgido, a primeira televisão na freguesia terá surgido no Clube Macietense, não posso dizer que foi a primeira, mas das primeiras, e, portanto, era um local onde as pessoas procuravam beber um bocadinho de cultura. E, portanto, na primeira fase andou um bocadinho... E na sequência disso, foi-se então para teatro na e não só? Na sequência disso, começou por haver uma ligação muito forte ao cinema, e, portanto, o clube, numa fase mais inicial, foi mais o cinema que o marcou. Aliás, nós estamos estamos a programar uma exposição que, de alguma forma, retrate aquilo que foi o cinema no Clube Macietense. E depois, sim, nos anos 40, 50, 60 do século passado, a revista, nomeadamente a revista à portuguesa, com figuras marcantes da revista, Vasco Santana, outras figuras. Aquilo que nos dizem era que os contactos eram feitos pelo facto de Maciata de Voga ficar muito próxima da Nacional número 1, e os contactos entre Lisboa e o Porto facilitavam ali a localização, e depois por não haver no Conselho uma sala que tivesse as condições que o Clube Macietense tinha. E, portanto, isso... não deixa de ser extraordinário na freguesia, mas a freguesia também tinha naquela altura uma grande importância pela linha de Voga. Sim, mas aqui a ligação não tinha tanto a ver com a linha, aqui tinha mais a ver com a proximidade com a Nacional número 1 e a forma como se deslocavam entre Lisboa e o Porto, e, portanto, era ali uma sala que ficava ali a 2 passos da própria Nacional e que era mais um local onde poderiam ser apresentados. E, portanto, nós temos... Mas tem um espólio fantástico. Temos um espólio fantástico. E vão apresentá-lo, tencionam fazer essa exposição. Queríamos fazer uma exposição. Aliás, uma das preciosidades que nós temos é uma antiga máquina de projeção que temos no piso superior do clube e, portanto, é uma máquina fantástica. Temos lá os outros elementos, nomeadamente os bilhetes, temos registro de quanto é que era feito em cada sessão, quantas pessoas estavam presentes, qual era o valor do bilhete, quais eram os bilhetes, quantos estavam na plateia, quantos estavam no balcão. Portanto, temos tudo isso. Temos, inclusive, porque hoje em dia já não existe, as cadeiras em madeira, mas que eram repetitivas, portanto, cadeiras típicas de cinema, e temos ainda algumas
que, sendo de madeira, precisam de vez em quando ter ali um tratamento para que o bicho da madeira não as deteriore ainda mais, mas, portanto, temos a própria película. Quando é que pensam fazer essa exposição? Temos que ter disponibilidade e, neste momento, temos um conjunto de atividades e, é assim, temos que ir gerindo o tempo disponível, uma vez que, se nos dedicássemos só ao clube, seria mais fácil. O problema é que os vários elementos, nomeadamente os elementos da direção, estão envolvidos noutras coisas e, portanto, estamos a contar que seja durante este ano. Sim, organizar uma exposição. Não sabemos ainda em que molde está mais ou menos pensado, mas que de alguma maneira possa retratar esta fase do cinema que de facto foi muito marcante. Temos a relação de quais foram os filmes, quais foram aqueles que tiveram mais impacto e depois os cartazes são uma delícia, os cartazes que tinha a ver com a representação. E em relação ao teatro da revista, passaram ali grandes atores, como disse, tem também espólio? Também das revistas, também temos essencialmente os cartazes e temos algumas referências em atas, em documentos da altura que tinham a ver com o teatro da revista. Sim, o Clube Macetense, nós iniciámos esta conversa porque muitas pessoas no Conselho de Águeda não sabem destas, digamos, raízes históricas. Aliás, nós, inclusive, até somos muitas vezes associados a outras associações, nomeadamente em relação à atlética, e, portanto, muitas vezes vão lá dizer-nos assim, temos aqui qualquer coisa de futebol. Dizer, atenção, que nós somos clube, mas não é clube ligado ao Foi sempre desporto. Vocacionado para a área da Mais instrução, primeiro, e depois ao desenvolvimento cultural. Nessa fase inicial também da beneficência, portanto, também havia a preocupação em recolher fundos que dessem apoio aos mais necessitados, portanto, tudo isso está na própria gênese da criação do clube. E hoje o Grupo Teatro tem pelo menos a encenação ali à volta da linha de voga, pelo menos faz essa atividade com alguma frequência. Nós fazemos fazíamos com esta fase da pandemia, as coisas ficaram um bocadinho diferentes. Nós costumamos fazer dramatização no próprio Museu Ferroviário. E, portanto, quando o comboio histórico chega a Massinhata, para além de contribuirmos com visitas guiadas, e eu habitualmente também colaboro nesse sentido com visita guiada ao museu, mas fazemos alguma representação, e aquilo que eu costumo dizer, nós fazemos isto essencialmente para preservar a memória, porque muitas das informações que nós apresentamos é a recolha de informação feita com as pessoas que neste momento vivem ainda em Massinhata, mas que viveram uma vida inteira ligadas quer aos comboios, de modo geral, quer fossem maquinistas, quer fossem fogueiros, quer revisores, quer guardas de linha, e ainda houve um encontro agora neste fim de semana, precisamente dentro da atividade de Massinhata em Festa, em que foi precisamente partilha de memórias. As pessoas surpreendem-se com aquilo que veem? Surpreendem e gostam muito. Há alguns detalhes que eu costumo-lhes dizer que aquilo que eu lhes estou a dizer não está nos livros e, portanto, são memórias e que é fácil a pessoa chegar lá e ler a etiqueta que tem à frente e saber que aquela máquina a vapor foi construída na Alemanha no ano de 1886, que foi uma indemnização de guerra da Primeira Guerra Mundial, mas isso está lá escrito. E se nós formos publicar, se formos procurar, conseguimos encontrar essa informação. Agora, se dissermos às pessoas quais eram as dificuldades que tinham a conduzir uma máquina a vapor, e se eles nos disserem que a luz era muito fraca e que faltava frequentemente, e que muitas vezes no trajeto sinuoso entre Cernada e Viseu ficavam parados no meio de descampados onde não havia luz nenhuma e que terem batido em algo que não sabiam em quê e esperarem pelos primeiros dias da manhã para saber que tinham embatido, por exemplo, num animal. E, portanto, essas experiências e dizer neste espaço, porque eles vão lá de vez em quando e dizem-nos nós fazíamos assim, ou perguntar qual era a velocidade que isto acabava por atingir. E diziam, isto se fosse no dia da Feira de Espinho atingia 40 km/h. Porquê? Porque é carregado de tudo, pessoas, animais, e, portanto, esse tipo de histórias que as pessoas gostam acabam por... Da Cernada a Espinho demorava-se 3 horas, isso eu sei. E aquela subida, que eles dizem, a subida de Cernada até a Albergaria era das mais difíceis do trajeto, e, portanto, há algumas histórias. Sim, quem for ao mapa vê que há não sei quantas curvas entre a Cernada e a Albergaria. É difícil. Assim, a linha não pode ser rentável. Nós o que fazemos, nós, o nosso grupo, o Grupo Teatro do Clube Massinhatense, o tema, aquilo que nós procuramos fazer é algumas situações, não apenas esta, mas fazemos algumas situações
à espera que havia e a disputa que havia entre quem ia em primeira classe e quem ia em terceira classe, e, portanto, os diálogos que muitas vezes faziam e as rivalidades que as pessoas tinham familiares na própria aldeia depois passavam um bocadinho também para a própria estação e, portanto, temos isso e é uma forma de... Para além dessa representação... Para além dessa representação a nível de teatro, nós temos uma encenadora, a encenadora que é a professora Helena Briga Nogueira, que preparámos já uma série de peças, que estávamos num ritmo fantástico, com exibições em praticamente, não digo em todas, mas em grande parte das freguesias de Águeda nós já tínhamos feito representação. Tínhamos feito representações já fora do Concelho de Águeda, nomeadamente no Concelho de Anadia, onde temos uma parceria muito estreita com o Clube de Ancas, que em termos de idade tem alguma proximidade com o nosso, portanto o nosso vai fazer 100 anos, eles fizeram recentemente, e portanto eles fazem um conjunto de atividades e nós temos aqui uma partilha, ou seja, existe neste momento uma coisa que se chama Cineclube Bairrada. Sim, já íamos ao cinema. Em que nós... Mas antes do teatro, o vosso grupo reorganizou-se depois da pandemia? Está-se a reorganizar e neste momento... E tem projetos agora? Neste momento tivemos a apresentação, agora no fim de semana, com base num texto que existia aqui em Águeda, que teve a ver com a chegada do primeiro comboio aqui a Águeda, e portanto nós tivemos como base esse texto e adaptámos com a chegada do primeiro comboio a Massinhata, e portanto no fim de semana houve essa representação, com o envolvimento de um número muito significativo de pessoas, para além dos elementos do grupo teatro, que acabaram por... Vão repetir essa apresentação? Gostávamos, Sim. E até tínhamos uma ideia que gostaríamos de apresentar, que era, porque não, o grupo vir no próprio comboio e representar nas várias freguesias de Águeda por onde passa o comboio. Portanto, no trajeto, Valongo, Trofa, Águeda... E apresentou essa ideia a quem? À Câmara Municipal? Não apresentámos a ninguém, saiu de lá. Porquê? Porque chegámos à conclusão que foi um trabalho que foi de tal forma profícuo e que depois o resultado foi muito bom, que era uma pena nos limitarmos apenas a termos feito em Massinhata, e portanto gostaríamos que isto de alguma forma pudesse depois Sim, mas ser... tencionam apresentar à Câmara Municipal? Pois, vamos ver primeiro à Junta, à Câmara, e portanto vamos ver de que forma é que pode haver apoio nesse... E essa parceria para o cinema? O Ciclo de Cinema tem tido propostas, boas propostas e qual tem sido a receptividade? Nós para este tipo de atividades não queremos enchentes, não pomos obstáculo, mas não queremos enchentes. Aquilo que nós pretendemos é ter um convidado que apresente, no caso daquilo que nós chamamos as quartas-feiras clássicas, que deixámos de fazer às quartas-feiras e, portanto, passou a ser cinema clássico e passámos mais para o fim de semana, porque à quarta-feira, apesar das pessoas irem, não era assim o número que nos satisfizesse. E, portanto, nós temos uma coisa que é, então, as quartas-feiras clássicas, e são escolhidos filmes de qualidade, filmes históricos. Há alguém que vai apresentar o filme, decorre o filme, no final há um pequeno debate, no inverno à volta de um chá, à volta de um vinho do Porto, à volta de uma conversa, e, portanto, debatemos ali a própria temática que tem a ver com... Quantas pessoas é que participam? Depende. Isso é basicamente uma tertúlia. É uma tertúlia, mas com o cinema. E tivemos agora duas experiências fantásticas, inclusive uma delas foi publicitada na Antena 1, num programa da Antena 1 que... Eu ouvi, sim. Pronto, e portanto faz referência, e eu próprio fiquei surpreendido, porquê? Porque nós, para além de termos o cinema, neste caso era cinema acompanhado musicalmente, e portanto foi o próprio músico que fez a divulgação, e de facto nós temos à volta de, na sala, volta de 30, 40 pessoas, mas é um número que começa a solidificar, ou seja, pessoas que vão a primeira vez gostam e que vão indo. E de onde é que vêm? Deduzo que venham muito de fora também. Vêm do Concelho, essencialmente do Concelho. Do Concelho de Águeda? Daqui de Águeda, dos arredores, essencialmente da Albergaria, porque nós para a Albergaria ficamos muito próximos. Sim. E, portanto, são pessoas que vão porque mostram interesse pelo tipo de atividade que é desenvolvida. Este ciclo vai-se prolongar? Para já vai-se prolongar mensalmente. Temos agora agendado já para os meses de verão uma outra coisa que na Bairrada tem tido sucesso e que nós queremos utilizar pela primeira vez, que é Cinema na Eira.
e, portanto, é utilizar as antigas eiras e fazer projeção de cinema ao ar livre, nos meses de verão. E, portanto, temos já projetados para Cernada, na própria estação de Cernada, portanto, junto à... Para quando? Em julho, eu não sei precisar as datas, porque não trouxe a cábula Depois, com as datas, mas é julho, é o povo agosto, noticiará. em vários lugares da freguesia, nomeadamente naqueles que ficam mais afastados, nomeadamente a Lombada, a Moita, temos projetados também aí cinema para esses locais. Portanto, vai durar este ciclo de cinema? Vai, durar. e abraçaremos outras iniciativas que o próprio Cineclube Bairrada, em articulação com os vários polos, porque nós somos o polo de Águeda, mas há o polo Enadia, que são eles próprios, na Mielhada, que é o que fica mais a sul e, portanto, que é na Pampilhosa, e, portanto, é curioso que nós somos o que fica mais a norte, eles são os que ficam mais a sul, e os dois com duas terras ligadas aos comboios, e, portanto, houve uma fase em que nós, aliás, já projetámos filme no próprio museu, também ligado aos comboios. Para além destas atividades que decorrem na sede do Clube Maciatense, que outras secções é que... Nós temos, como secções, temos a música, e, portanto, temos uma escola de música com crianças, música que vai desde piano à guitarra. Então, temos um professor que dá aulas de música individualmente e depois em termos de grupo, e também uma forma que há 3 anos, sensivelmente, que nos foi feita a proposta e que nós abraçámos, que é um grupo de cavaquinhos, com gente mais velha, com um grupo já muito razoável, em vias de ser aumentado, que já tem participado em vários encontros, nomeadamente aqui em Águeda, na Biblioteca Municipal, em que já esteve presente várias vezes, já se deslocou a vários locais, e pronto, é um grupo que eles levam aquilo muito a sério, portanto, eles religiosamente, à quinta-feira, à hora do ensaio, está ali o grupinho e com um grande sucesso, porque já tem tido progressos muito Neste momento, há várias, digamos, o Clube Maciatense envolve várias pessoas no seu dia-a-dia. Sim, nós temos a parte da música, como digo, tem os mais pequenos e depois tem estes mais velhos no grupo de cavaquinhos, mas no teatro também temos os Teminhas, que é um grupo com os mais pequenos, e temos o grupo depois mais adulto, que neste momento os mais pequenos, tanto a crescer, vão já começando a interligar-se, mas temos... E os ensaios são separados entre a parte dos mais pequenos e os mais velhos. Depois temos uma secção de pintura, que já decorre há algum tempo, que não tem muita gente, mas que também são fiéis e estão ali permanentemente. Temos uma secção de pesca, que tem uma organização à parte do próprio clube, e, portanto, também é uma organização com pescadores, essencialmente da freguesia, que organizavam. Agora, com esta fase, tudo parou, e, portanto, com esta fase da pandemia, parou um bocadinho, mas é um bocadinho à volta destas temáticas. Portanto, o Clube Maciatense está vivo. Está vivo. E está a caminho de centenário. Está a caminho do centenário, com dificuldades, não vou dizer que não temos dificuldades. Quais são as principais dificuldades? Olha, a primeira dificuldade que estamos em vias de solucionar tem a ver com o próprio edifício, porque tínhamos a traseira do edifício onde, entre aspas, existia uma cozinha, porque podem-lhe chamar cozinha, mas aquilo não era cozinha. Porquê? Porque nós de vez em quando também organizamos algumas atividades em que precisamos do espaço, só que tinha um telhado com as características que não eram propriamente as melhores. Porquê é que eu estou a falar do telhado da cozinha? Porque era a partir desse telhado que as condições do próprio salão não eram as melhores e, portanto, atividades pensadas para o inverno não eram as melhores, tendo em conta que daquela parte Sim. o frio acabava por inviabilizar que nós programássemos e agendássemos atividades. O telhado está colocado. Temos que pensar noutros detalhes em relação às questões de obras. Depois tínhamos que ainda não está completamente resolvida, que é um edifício antigo, é um edifício que em termos de finanças tem 2 números e é um edifício que em termos de IMI nos custa um valor muito elevado para nós como associação. Só para ter uma noção, o valor que a Junta de Freguesia nos atribui anualmente não chega para pagarmos o IMI. Portanto, se há um apoio à cultura
Esse valor é para fazer o pagamento do IMI, não temos Como ali... é que pensa solucionar essa... A solução é assim, nós procurámos que o Clube Massinhatense fosse reconhecido como utilidade pública. Foi um processo moroso, durou cerca de 4 anos e nós temos neste momento o reconhecimento já do Clube Massinhatense como utilidade pública. A partir do momento em que isso acontece, o IMI passa a estar, portanto, o edifício passa a estar isento de IMI. Há ainda aqui umas situações agora a moldar aqui com as finanças em Águeda, porque de Lisboa, onde tinham que reconhecer, aliás, até chegámos à conclusão que o Clube Massinhatense já há muito tempo que era utilidade pública, porque na altura eram os governos civis que atribuíam esse estatuto. Neste momento foi mais o reconhecimento do que propriamente a atribuição de utilidade pública. Portanto, tendo estas duas situações resolvidas, podemos considerar que são as que nós consideramos mais prementes, as questões das obras e a questão do IMI. Eu até costumo brincar um bocadinho porque quando aproveito o salão cheio de gente e que tenho que fazer um bocadinho ali uma retrospectiva do que foram as nossas atividades, é sempre estes dois assuntos que eles devem pensar, bem, lá veio o assunto habitual. Mas é um facto, são dois motivos que nos causam aqui assim algumas sentem dificuldades. apoio por parte das autarquias e por parte da população? É assim, nós, sabe que quem dá acha sempre que é muito e quem recebe acha sempre que é pouco. Nós fazemos as candidaturas que é possível, por exemplo, através da Câmara, nós recebemos apoio no âmbito das escolas artísticas, portanto, com as crianças, quer do teatro, quer da música, e depois tem a ver com as atividades que nós apresentamos. Assim, vamos recebendo quer de um lado, quer do outro, mas como disse, os 500 euros que vêm da Junta de Freguesia são manifestamente poucos. Agora, se perguntar à Junta de Freguesia, que diz que tem não sei quantas freguesias, várias associações, quantas coletividades, isso multiplicado, também concordo que o valor acaba por aumentar consideravelmente. Mas pronto, são essas as principais dificuldades. Muito obrigado pela sua presença. A nossa conversa mas nós temos o tempo contado. Claro, a plataforma associativa fica por aqui. As associações de Águeda fazem parte da identidade coletiva. Regressaremos na próxima semana. Até lá, viva, colabore, participe. As associações de Águeda precisam de si, valorize-as. Até para a semana.